Graças e paz amados, vou trazer uma nova mensagem a respeito da nossa integridade. O tema é até que preço. Eu sempre trago uma introdução antes que eu venha falar, eu sempre busco retratar aquilo que eu vivi com Cristo, as experiências que eu tive, e a palavra estava ardendo no meu coração a respeito disso, e a gente procura respirar fundo, esperar a confirmação de Deus, porque que a gente venha falar, que a gente venha se esvaziar, que seja algo que de alguma forma possa tocar o coração daqueles poucos que têm nos ouvido, mas a mensagem eu acho que está sendo passada da melhor forma possível, que eu venha diminuir sempre, e a gente procura pregar e ministrar aquilo que a gente viveu e o que a gente vive dentro do cristianismo. Claro que não existe uma perfeição, sei que sou humano, às vezes posso falhar alguma coisa, outra em alguma coisa que eu possa passar, possa ser que não agrade a alguns, mas a gente procura sempre colocar isso diante de Deus e sempre se manter com um coração humilde. E eu tenho um pouco de liberdade para falar a respeito disso, sobre esse tema, até que preço, porque é retratado a nossa integridade e aquilo que eu aprendi. Eu sou muito grato à pessoa que me discipulou. Antes da minha conversão, tive um pouco de dificuldade até chegar a esse certo ponto de verdade ter um encontro verdadeiro com Cristo, porque ia na igreja, mas me sentia apto a estar naquele local, achava que não tinha, não era para mim, me sentia um peixe fora do aquário, me achava que o evangelho era quadrado demais para a vida que a gente leva, que eu levava naquela época. E quando a gente começa a conhecer o cristianismo de verdade, o que eu aprendi a ter, não que eu fosse 100% ruim, mas melhorei muito. Sou muito grato a quem me discipulou, cresci em integridade, em caráter, em princípio, com os meus familiares, com os meus parentes, com os meus amigos. E também nesse tema, também vou falar um pouco sobre a respeito da ovelha perdida, mas que não fique só nas minhas palavras. Eu acho que um verdadeiro homem e mulher de Deus, o que a gente tem que passar para essa geração aí mais nova que vem se chegando a nós, às igrejas, aos pastores, aos discipuladores, aos líderes, é um evangelho verdadeiro, que o evangelho verdadeiro ele não se molda. Como assim você está falando? Ele não se molda à vontade de ninguém, nem às fraquezas de ninguém. Se você se lembrar dos discípulos de Jesus Cristo, Jesus nunca chegou de deixou de falar a verdade para nenhum deles. Para Pedro, que arrancou um pedaço da orelha de Malco, que também negou ele 3 vezes. Para o próprio Judas, que na mesa, antes na ceia, naquele momento de comunhão ali, ele sabia que ia ser traído, e ele sempre foi um homem, Jesus, íntegro diante dos seus 12, que erraram muito com ele, mas o que eu quero te chamar a atenção é que em nenhum momento Jesus se moldou às fraquezas dele. Ele falou para todos eles o que eles precisavam escutar, não o que eles achavam que deveriam escutar. Eles escutaram o que Cristo achava que eles queriam escutar, não o que eles desejavam escutar. E eu acho que o verdadeiro evangelho é esse. Ele não se molda às fraquezas de ninguém. Eu acho que a gente, como humildes e fracos que somos em algumas áreas das nossas vidas, a gente tem que entender que o cristianismo verdadeiro ele não se molda à vontade de ninguém. E às vezes a gente vê e se entristece com algumas coisas que a gente coloca em xeque esse tema. Até que ponto você deixa a sua integridade de lado para agradar pessoas que na verdade a gente acha que estamos fazendo o melhor por eles, e a gente sabe que a gente só está aqui neste mundo de passagem, né? O que nos garante que aquele sacrifício que às vezes tu deixou a tua integridade de lado, você moldou um evangelho para agradar pessoas, e aqui, depois de alguns anos, ou sei lá o que pode acontecer, porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente acha que fez a coisa certa e amanhã a gente pode nem estar vivo. E as pessoas, quando não são moldadas no que é o evangelho de verdade, elas, por mais que criem uma armadura artificial, continuam sendo o que sempre foram.
pessoas fracas. E não é isso que eu quero chamar a atenção em relação a isso. É a questão até que ponto a sua integridade está disposta a se dobrar a capricho das pessoas. E não vou ficar só nas minhas palavras, eu falo aquilo que eu vivi e o que eu tive como discipulado, quando fui discipulado. Sou grato muito a quem me discipulou, porque eu escutei o que eu precisava escutar e mudei porque sabia que eu tinha que mudar. Sou muito grato ao meu discipulador, que eu vi características dele, de Jesus Cristo nele. E às vezes a gente absorve algumas coisas de pessoas porque a gente vê as características de Cristo em algumas pessoas, e isso não é ruim. Isso é bom. Claro que a gente tem as nossas próprias experiências com Cristo, com o Espírito Santo, mas a gente tem que ter a humildade que a gente não sabe tudo, e a gente vê Cristo em muita gente, e a gente, quando se tem um espírito de humildade, a gente procura sempre estar absorvendo e aprendendo com a palavra de Deus. Mas eu vou na palavra para que não fique somente nas minhas palavras. Isso aqui é só uma breve introdução, e que de alguma forma essa palavra venha falar contigo, que você abra o seu coração em relação a isso, se de alguma forma ela falar com você essa palavra, que o Espírito Santo possa te sondar, te fortalecer e te colocar, se até o dia de hoje você tem falhado dentro daquilo que a mensagem tem falado e passado, que sempre é tempo de mudanças. Para todos nós, Jesus sempre está nos dando uma oportunidade melhor a cada dia. Então, aqui, coisa que eu já tinha escrito já há mais de uma semana, não queria falar hoje, mas eu sentia aquela vontade, aquela coisa queimando dentro do meu coração, e a preocupação sempre mas é a minha vontade ou é a tua, Senhor? É o teu Espírito Santo que quer que eu fale a respeito disso, e eu creio que é o Espírito Santo que tem me conduzido através dessas mensagens. E aqui em Filipenses 4, 8 e 9, eu coloquei até uma introduçãozinha aqui também: põe em prática o que aprenderam de mim, né? Que aqui é o apóstolo Paulo se referindo a ele, mas ele reflete quem? Cristo, aquele que não conheceu Jesus pessoalmente, mas foi, eu acho que, pelo que a gente conhece, é o que mais escreveu e é o que mais serve de referência para grandes pessoas dentro do cristianismo, né? Ele falando que a gente continue a ser imitadores de Cristo. E até que preço você está disposto a ter a sua integridade como a de Cristo, irrepreensível a sua conduta? É tudo aquilo que eu introduzi, mas eu vou aqui buscar na palavra, aqui no versículo 8 de Filipenses 4, 8. Por último, meus irmãos, encham-se a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios, isto é, tudo o que é verdadeiro, digno, puro e agradável e decente. Que a gente venha entender que a gente tem um princípio a ser cumprido dentro do cristianismo. E a gente, como homens e mulheres de Deus, a gente tem um compromisso com a verdade, e entender que a gente tem que discipular, consolidar e enviar. E a gente precisa criar homens, uma geração de homens e mulheres com caráter e com princípios que sejam fortes, uma geração fortalecida na palavra de Deus. E no versículo 9, ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. A integridade de Jesus, olha para ele, a gente não vê mancha. É aquilo que eu falei nas minhas palavras, mas levado pelo que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Jesus Cristo, a gente reconhece quantas vezes os discípulos vacilaram com Cristo, quantas e quantas vezes. Mas o propósito de Cristo era morrer na cruz por eles, por mim, por você. Mas o detalhe dessa passagem, que Cristo nunca deixou de ser verdadeiro e apontar naquilo que eles precisavam mudar. O cristianismo verdadeiro é a gente criar uma geração forte na palavra de Deus, que nem tudo que a gente quer escutar, a gente vai escutar. Que a gente tem um compromisso com Cristo, com a integridade
e com a verdade que vem no Evangelho de Jesus Cristo. Não é no meu pensar, não é no nosso agir, é naquilo que a Bíblia diz. E que a gente venha entender isso e absorver isso da melhor forma possível. E aqui, mais uma referência aqui em Filipenses 3,17. Todos, sem exceção de ninguém, somos discípulos de Cristo, do maior ao menor. A gente se busca característica em algumas pessoas, porque, como eu já falei, a gente vê característica em alguns que faz com que chame a nossa atenção e a gente pegue uns ou outros como referência para nós. Isso é natural, já que a gente não temos experiências com Cristo, mas de verdade não vimos Ele. E o mais fascinante é que a gente pode sentir a presença dele, a gente tem referências e a gente busca aprender com os melhores, pelo menos eu. Então que de alguma forma essa mensagem possa te fortalecer, te buscar que a sua integridade não se molde às vontades de ninguém. Sempre é tempo de a gente melhorar, porque a gente sabe que somos imperfeitos e é um tempo de aperfeiçoamento até a volta de Jesus Cristo, porque um dia ele vai voltar e a gente vai prestar conta daquilo que a gente tem vivido e ensinado, que quanto mais é nos dado, mais a gente vai ser cobrado. E aqui mais uma coisa que o Espírito Santo tocou no meu coração. Jesus, ele cumpriu todos os mandamentos. Com muitos anos, não, em 3 anos que ele esteve aqui, um homem que era Deus e se fez ser humano com os mesmos sentimentos que a gente teve, mas ele teve uma caminhada sensacional, cumpriu todos os mandamentos, passou por várias atribulações, por várias tentações, todo mundo sabe o que ele passou. E ele cumpriu todos os mandamentos porque ele sentiu as mesmas coisas que nós sentimos. E porque a gente às vezes se coloca como... A gente acaba esquecendo da integridade de Cristo. Ele cumpriu os mandamentos como um homem comum, sendo Deus. Ele deixou a sua glória para se fazer ser humano como eu e você. Ele cumpriu tudo aquilo que ele sabia que era o certo, para que através dele ele fosse uma referência maior nas nossas vidas, uma referência de integridade, de ética, do que é o verdadeiro cristianismo, que a gente venha buscar viver isso, por mais que às vezes pareça difícil, mas não é impossível, porque ele passou por tudo isso como pessoa comum, como eu e você, só basta a gente querer fazer. Ninguém nunca disse que o evangelho e o cristianismo seria fácil de a gente ser enxertado na figueira verdadeira que é Cristo, mas que a gente precisa ter aquela sede de buscar, aquela sede de querer mudar, e a gente vai chegar nesse nível, eu creio, em nome de Jesus. E aqui tem uma outra passagem aqui, uma outra coisa que eu anotei a respeito das ovelhas perdidas. Eu falo do que eu passei. Antes de eu me converter de verdade, eu ia na igreja às vezes aos domingos, e eu cheguei aí há algum tempo e tipo assim, ia, mas eu não tinha muito compromisso, e ninguém foi me buscar na minha casa. Quando eu quis verdadeiramente me converter, eu fui até a igreja, porque uma ovelha, a ovelha ela não tem o raciocínio humano que a gente tem. Mas você sabe de onde você saiu, como eu sei o dia que eu voltei para a casa do Senhor. Ninguém foi me buscar. Eu fui com os meus próprios pés e eu sabia, porque um ser humano, por mais que ele possa ter problema, ele conhece o lugar onde ele tem um alimento verdadeiro da palavra de Deus. A gente não tem que se moldar às ovelhas perdidas, porque a ovelha perdida um dia ela teve casa e ela sabe onde é a casa dela. E ela conhece a voz do seu pastor, Jesus Cristo. Então que a gente não se molde às ovelhas perdidas, porque se elas estão perdidas hoje, elas sabem onde fica a sua casa. E se elas quiserem de verdade mudança, vai chegar um momento na vida delas que elas vão cair em si
como o filho pródigo também caiu em si e voltou para a casa do pai. Que essa mensagem possa te trazer um despertar espiritual na tua vida, nas nossas vidas. E o Evangelho ele não se molda às desculpas de ninguém, é reto, direto aos nossos corações. E para finalizar, que não fique só nas minhas palavras, mais uma referência em relação a isso, Salmos 119, versículo 176. Antes de eu ler, tem mais uma introduçãozinha aqui. Toda ovelha perdida sabe o caminho de casa, reconhecer a voz do seu pastor. Todos somos humanos racionais. Nós não somos... Aqui é sempre uma parábola. Claro que uma ovelha, às vezes, apesar que tem animais que eles têm um sentido de conseguir voltar ao local de onde eles já passaram. Acho que é o elefante que tem uma memória, não sei se deve ter mais alguns animais. Mas aqui é nós, seres humanos, imagem e semelhança de Cristo. Se você se encontra perdido, você sabe de onde você saiu e o lugar onde te faz bem, e você reconhece a voz do seu pastor Jesus Cristo. Então sempre é tempo de a gente, agora se tratando da ovelha, sempre é tempo da gente de se policiar e reconhecer que se um dia hoje essa mensagem estiver falando contigo de alguma forma, você sabe de onde você saiu, você sabe de onde era a sua casa, onde era o seu lugar de alimento. Não fique se vitimizando, achando que o pastor tem a obrigação de buscar você. Você saiu, você sabe a hora e o momento de voltar, você sabe o que você possa estar passando nesse momento na sua vida. E não culpe pastores, nem discipuladores, por você um dia se afastar e se colocar como uma ovelha perdida. Você conhece o caminho de volta à casa do Pai, você conhece a voz do seu pastor, das suas pastoras, da sua liderança. E que em nome de Jesus essa mensagem possa te trazer um despertar. E para que não fique mais só nas minhas palavras, para que eu possa estar encerrando e que de alguma forma isso possa te ajudar na sua caminhada dentro do Evangelho. Como eu falei aqui no Salmo 119, no versículo 176. Como a ovelha perdida tenho andado sem rumo. O Senhor Deus vem buscar este teu servo, pois não esqueço os teus mandamentos. Ninguém esquece aquilo que já viveu um dia dentro do cristianismo. Vamos parar de hipocrisia. Se você se afastou, se você saiu da casa do Pai, foi pelas suas próprias escolhas, porque a gente somos seres humanos racionais. A gente lembra de tudo que a gente já viveu dentro do cristianismo, mas muitas das vezes a gente se colocamos como filhos ingratos, como filhos mimados e às vezes queremos até forçar situações, querendo que nossos líderes, nossos pastores, missionários, lideranças e discipuladores se moldem às nossas vontades e às vezes acaba tentando comover o coração de uns e de outros a fazer as nossas vontades, e às vezes acaba muitas das vezes acontecendo com uns e outros, deixando de lado a sua integridade, jogando no lixo o seu ministério, tudo aquilo que um dia já viveu com Jesus Cristo, para fazer a vontade de uns e de outros, que muitas das vezes nem valem a pena, entendeu? Porque a gente tem que entender que o propósito maior é salvar. Mas a gente também não pode ter a mediocridade de deixar de falar a verdade, que nem todos nós vamos ser salvos. Então ainda é tempo de a gente buscar uma integridade e uma conduta reta com Cristo. Que esta mensagem de alguma forma venha falar contigo, que seja o Espírito Santo através da minha voz aqui falando contigo grandiosamente, que cada vez mais a gente venha ter a humildade de reconhecer as nossas falhas e a gente aprenda a crescer com Cristo. Porque todos nós somos discípulos de Jesus Cristo. Que esta mensagem venha trazer um renovo e um encontro verdadeiro contigo. E nunca se esqueça que Jesus Cristo ele é um Jesus de oportunidade. E a porta da casa do Pai, a voz do seu pastor. Você se lembra de onde você parou. E sempre se recorde disso, que nunca é tarde para recomeçar e voltar de onde você parou. Que Deus te abençoe em nome do nosso Senhor Jesus. Amém.